Não, aqui é um programa de série A, né? É um 52º programa. odiava Porto Alegre. Não é um programa Tinha que de entender. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle, e você pode encontrar nos seus agregadores preferidos de podcast e também no canal do YouTube A Hora dos Saldanhas, ou vai lá em cima se você estiver no computador, no browser, depois que está o youtube.com, bota barra, escreve Saldanhas que cai no nosso canal. Hoje, no dia 3 de dezembro de 2022, como a gente já tinha falado na semana passada, o nosso colega Ivo não iria participar hoje, porque ele está participando da cerimônia de premiação do FECEA, que é o Festival de Cinema Escolar de Alvorada. Mas temos o nosso outro Saldanha aqui, já está ganhando o sobrenome honorário da família, nosso querido professor Léo Prado. Seja bem-vindo, professor. Olá, André, querido. Olá, povo que acompanha aqui o podcast do Saldanha. Fico muito feliz de ser considerado já um Saldanha. Eu vou começar a assinar Léo Saldanha quando eu vir para cá. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma delícia estar aqui, podendo, enfim, esse papo descontraído com o André, com o Ivo, que sempre contribui muito sobre qualquer assunto que a gente resolva falar. É sempre uma exploração muito interessante daquele tópico. Joia! E o Léo, quando ele vem no programa, ele tem um quadro dele aqui no programa. Léo, seu quadro... vai lá, toca aí. A Hora do Sagrado Feminino. Ai, de quem roubar isso de mim. Eu vi que tem um dos podcasts de vocês, que vocês falaram sobre as bruxas, né, com a Claudinha. Eu digo, estão querendo roubar o meu lugar lá no Sagrado Feminino. Fiquei enciumado. As Cláudias. Brincadeirinha, a Claudinha é uma pessoa que eu amo de paixão. Cláudia Vargas, minha grande amiga de longa data. E, de certa maneira, a pessoa que é responsável por nós estarmos todos juntos hoje aqui, né? A Claudinha é minha amiga, se casou com o Ivo, que é tio do André. Enfim, a gente virou esse grupo de amigos familiares, eu me sinto parte já. Bom, hoje, 3 de dezembro, é o dia da celebração romana para a deusa Bonadea, que significa a boa deusa, né? A personificação da terra e de sua fertilidade. Bonadea era originariamente um termo que descrevia a deusa Fauna, filha de Faunos, deus da natureza selvagem e da fertilidade, protetor dos rebanhos, identificado depois como Pan. Em seu aspecto de mãe da terra e regente da abundância, especialmente venerada pelas matronas romanas, ela tinha um templo no Monte Aventino, mas os seus rituais secretos eram feitos nas casas de matronas ricas ou na casa de um proeminente magistrado romano, em quartos decorados com folhagens, conduzidos por vestais e que incluíam danças e festejos. Os ritos eram conduzidos pela matrona da casa ou a mulher do magistrado, assistida pelas virgens vestais. Só as mulheres eram admitidas e até as representações de homens e animais eram removidos. As estátuas de homens que não podiam ser removidos eram cobertas. Nessas reuniões secretas era proibido falar as palavras vinho e murta, porque Faunos, no passado, tinha embebedado Fauna e a espancado com uma vara de murta. Com o passar do tempo, seu nome passou a designar apenas a Mãe Terra. Ela também era uma deusa da cura e era retratada sentada num trono, segurando uma cobra. A cobra é seu atributo, um símbolo de cura. Serpentes foram mantidas em seu templo em Roma
e sua imagem podia ser frequentemente encontrada em moeda. Também hoje é a antiga comemoração da deusa Hermid. A deusa, e talvez a minha pronúncia não esteja bem adequada, tá, gente? Porque é um nome irlandês. Hermid, a deusa irlandesa da cura. Olha, vejam vocês, o sagrado feminino é fantástico por isso, né? Povos distintos, de lugares distintos, que não tinham como se encontrar, celebravam deidade que hoje a gente estuda e elas têm as mesmas características, né? Então, é o grande mistério da vida, né? Como que em lugares tão longínquos, aqueles povos que nunca se encontraram celebram uma determinada deusa com determinadas características, com determinadas nuances e em determinadas datas que acabam se encontrando e que tem sempre uma relação com o ciclo sazonal da vida. Aquele olhar aquele olhar para a natureza também, né? É o grande mistério da vida. É o olhar para a natureza que rege, e o sagrado feminino é a relação com a natureza. Bem observado, André. Mas porque deixa eu falar aqui da comemoração de Armin. Só desculpa te interromper isso, que tu citou aí no episódio do Papo de Bruxas, que o título é uma brincadeira, claro, mas o que muitas vezes é considerado bruxaria nada mais é do que aquele ensino milenar, antigo, que foi passando de família para família, que estava ligado a viver em harmonia com a natureza e tirar da natureza o que ela melhor podia, na melhor estação, na melhor época, né? As medicinas, tudo que se tinha na época, ela estava muito ligado a isso. E a devoção à natureza, né? Tá ligada a essas curas, essa ciência, essa divindade aí, estão tudo relacionada. Mas segue aí, Léo, desculpa interromper. Então, a deusa irlandesa da cura, embora pouco conhecida, é Hermid. Era uma famosa curandeira. Utilizando ervas, ela pertencia aos Tuatha de Danann, grupo de divindades pré-celtas. Hermid aparecia vestida com um manto coberto de ervas e protegia todos aqueles que utilizavam plantas nas curas. Também é dia da celebração da Dama de Baza, antiga deusa da terra e da natureza, padroeira da tribo dos turetanos na Espanha. Além disso, hoje, 3 de dezembro, também é dia de celebração da deusa húngara Boldogassoni. Não sei se a pronúncia húngara está correta. Mãe e guardiã, cuja bebida sagrada era o leite materno. Ela era invocada nos casamentos e batizados para fortalecer a união do casal e abençoar as crianças. Na Grécia, também, no dia de hoje, tem-se os festejos para Cibele e Reia, manifestações da Grande Mãe Terra. 3 de dezembro. Esse é o aspecto do sagrado feminino do 3 de dezembro. Aliás, todos os dias 3, se a gente for observar, o 3 está muito relacionado com a deusa mãe criadora, né? Deusa criadora de tudo. Muito bem. Mas hoje também, Léo, hoje é aniversário do John Michael Osborne, o Ozzy Osbourne, o príncipe dark do rock and roll. Esse é um bruxo também. Provavelmente. E hoje também, Léo, hoje seria, né, ele estaria completando 92 anos de idade, se ele estivesse vivo, o cineasta francês Jean-Luc Godard, nascido em 3 de dezembro de 1930. Ele que... E recentemente falecido. Faleceu no dia 13 de setembro de 2022, esse ano. Ele ficou muito destaque, ele foi o pioneiro nos anos 60 na França, do movimento chamado Nouvelle Vague, seria a nova onda, né? Um movimento de buscar de novo a identidade francesa no cinema, né? E ele... E tu, Léo, o que que tu sabe aí do Godard? Então, Jean-Luc Godard era um cineasta com o qual eu fui ter contato na época que eu estava na faculdade.
muito citado pelos meus professores de literatura por causa da Nouvelle Vague, né? E é, dessa característica que ele tinha de romper com o tradicional hollywoodiano. Ele era um crítico, inclusive, dos formatos de cinema, tanto de Hollywood quanto do cinema para francês. E a minha melhor memória, né, do Godard quando eu estava na faculdade, eu ainda era um garoto. Foi até mais tarde eu comprei o DVD desse filme, que é o Je vous salue Marie, de 85, né? Que eu era um garoto nos anos 90, eu tinha o quê? Os meus 20 e poucos aninhos. E eu tinha uma expectativa desse filme que ele fosse ter um viés religioso, uma releitura dentro dessa característica do Godard. Mas eu, na minha ingenuidade, achava que não iria se perder o aspecto do religioso, do sagrado religioso. E, no entanto, Je vous salue Marie, ele rompe completamente, ele chega a ser um filme ah, que provoca os valores cristãos, né? Ele transforma a Maria numa mulher com nada de divindade, uma mulher completamente humanizada, né? E um filme contemporâneo da época, né? 83. Então, hoje ele é um filme que eu recomendo, talvez o meu favorito do Godard, entre outros que eu tenho assistido na época, todos com os títulos em francês. Um filme que Mas eu acho foi na sua época, o presidente José Sarney, ele proibiu o lançamento do filme no Brasil. Olha só, estávamos recém saindo da ditadura militar, fim da censura, e o primeiro presidente, né, entre aspas, presidente, porque ele era o vice, acabou assumindo, né? Já tacou-lhe uma censura aí no filme do Godard. Então, disso eu não me recordo. José Sarney, eu era 1980, eu era um garoto, mas sim, eu sou de 74. Quando o Sarney assumiu, eu tinha o quê? 10, 11 anos. Então eu não me recordo desse episódio especificamente. Mas eu me recordo muito das discussões que se tinham nas aulas de literatura sobre Jean-Luc Godard. E quando, na ocasião de sua morte, eu me lembro que eu até fiz uma postagem nas redes sociais, que Godard é um cineasta que me deu Godard é o cineasta que me fez experimentar aquele dito, aquela fala que não é dele, mas que eu acho muito interessante, que assistir a um filme do Godard é como um menino que atravessa o rio, né? Você entra no rio um menino e sai um homem do outro lado. Eu acho que essa capacidade de reflexão, de fazer a gente refletir sobre a sociedade, de fazer a gente repensar, de fazer a gente questionar o padrão, a estética e a ordem, as ordens estabelecidas como naturais, ou melhor, as ordens estabelecidas como normais. Eu acho que o Godard ele lança sobre essas ordens, vamos dizer, a sua crítica, o seu questionamento, a sua indagação no sentido de busca por outras possibilidades. Acho que isso é muito Godard, assim. E, enfim, ele viveu, um homem que viveu 90 anos, hoje é de se aplaudir uma existência que consegue chegar aos seus 90 anos e a gente saber que ele estava em pleno. Imagina, o último filme dele foi em 2018, né? Então, o último trabalho dele foi em 2018. Então, ele ainda estava produzindo, ainda era uma pessoa produtiva, né? Ainda estava contribuindo, né? De alguma maneira para o pensamento crítico, porque eu acho que Godard é um cineasta que contribui muito para que se tenha um pensamento crítico sobre cinema e automaticamente sobre a arte como um todo. E se uma coisa, e se a pessoa fala assim, eu não gosto de filme francês, eu não vejo filme francês, eu não gosto de filme preto e branco, não gosto de filme legendado. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, esse movimento dele, ele, de certa forma, ele influenciou o que a gente teve aqui no Brasil, o cinema novo. Se você gosta do Martin Scorsese, você gosta de Taxi Drive,
esse filme é muito inspirado na estética, na forma como o Godard fazia os filmes. Se você gosta ou faz nos teus vídeos o jump cut, não é? Ele foi, não vou dizer assim, foi inventado por ele, mas foi usado exaustivamente pelo Godard. Então, se você não conhece o Godard ou não gosta dos filmes franceses, mas talvez tenha mais afinidade com filmes americanos, saiba que eles também beberam muito na fonte do Godard, que justamente o cinema, essa nova onda francesa, era uma crítica àquele estilo de produção em massa e de uma estética que os Estados Unidos vendia, né? Estava tentando fazer com que o mundo inteiro seguisse aquela normativa cinematográfica. Então é isso. E como tu falou, né, Léo? Ele veio a falecer aos 91 anos de idade. Ele teve uma morte assistida. Ele já estava parece que ele já tinha alguns movimentos dele que estavam começando a ficar debilitados, e ele, sentindo que ele ia deixar de ser aquele homem produtivo, criativo, não é? Ele decidiu, aos 91 anos, encerrar a sua trajetória e botar o fã da sua claquete final no seu filme, da sua vida, não é? Só lembrando que a gente sempre fala isso aqui, é um assunto de extrema importância, a gente não leva isso na brincadeira. Há uma diferença entre suicídio e encerrar a sua vida de uma forma assistida, quando a pessoa quer ter um fim digno. Estamos falando de uma pessoa com 91 anos de idade, não é, professor Léo? Qualquer pessoa que não tem 91 anos de idade, tem boa saúde e está sentindo que você não está mais atraído com a vida que está levando aqui, por favor, disca aí o 188, chama o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que alguém vai escutar você de forma anônima, tá? Sempre não estou aqui de forma alguma glorificando o suicídio, só estou falando como o Jean-Luc Godard decidiu encerrar a sua trajetória aqui nesse plano físico, correto? Perfeito, perfeito. Esse mês também traz várias outras reflexões para nós, né, Léo? Porque já no dia 1º de dezembro foi o dia mundial do combate ao HIV, a AIDS. Uhum. 1º de dezembro, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, lá em outubro de 87, como o Dia Mundial, né, do combate, de luta contra a AIDS, né, com a ideia de reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas que são infectadas pelo vírus do HIV ou que desenvolveram AIDS, né? É uma luta muito importante, né? É uma marca muito importante que exista esse dia, sobretudo hoje, né? Que a gente tem uma série, hoje se vive, né? Já é possível, temos gerações que atravessaram anos, décadas convivendo com o vírus do HIV. Então hoje o que resta é muito um preconceito sobre o assunto, muito mais do que um risco. Acho que é importante e me cabe destacar aqui, né? Eu sou de uma geração que se morria de AIDS, né? Eu fui jovem, esse jovem adolescente com todos os hormônios à flor da pele, na década de 90. E a AIDS, quando surgiu no final dos anos 70, início dos anos 80, ela foi descoberta predominantemente entre pacientes, né, homossexuais que vinham apresentando essa doença. E foi taxada inicialmente de câncer gay, né? E a década de 80 foi uma década muito complicada por conta disso, para toda a comunidade gay. E existe uma série de filmes, né, que a gente pode assistir, pode estar comentando sobre a A AIDS. gente comentou aqui contigo no episódio sobre Tom Hanks, sobre o filme Filadélfia. Se você está vendo isso aqui no YouTube, agora aqui em cima vai aparecer aquele cardzinho onde você clica e marotamente você vai cair lá no episódio do Tom Hanks com o Professor Léo. Que foi um excelente, enfim, tudo que a gente faz como todos os episódios que a gente faz, foi excelente. Então, tem um filme que me marcou muito, que se chama E a Vida Continua,
que é um filme da década, início dos anos 90, que fala sobre viver nos anos 80, e como que foi a questão de toda essa pandemia, né? A AIDS foi considerada uma pandemia nos anos 80. Tem uma série na Netflix, não sei se ainda está na Netflix, mas era da Netflix, chamada Pose. Já tem 2 temporadas, acredito que tenha uma terceira. Não estou informado quantas temporadas a produtora vai fazer ainda, mas eu sei que tem uma terceira para sair. É uma série, enfim, já nos moldes modernos de seriados, né, com 10 episódios cada temporada. Excepcional para você conhecer não só a questão, ele não é uma série sobre AIDS, mas é sobre o universo gay, né, as famosas houses e os balls americanos, para quem quer entender de onde que vem essa cultura, né, cultura das casas, né, e e dos famosos bailes, né, das disputas, é fantástico. E claro, como se passa nos anos 80, obviamente se tem ali como pano de fundo a questão da contaminação com HIV, com AIDS. E se tu me permite, André, eu acho que eu já falei isso, mas eu gosto sempre de repetir, né? Claro. Eu costumo dizer que eu fui salvo pelo Cazuza. Eu ia Né? comentar, eu ia falar, a Eu gente é era da geração que a gente viu o Cazuza definhar até a morte. exatamente. E o Cazuza foi muito importante, pelo menos para mim. Fred O Mercury. Cazuza foi o Cazuza foi muito importante para mim porque eu já estava já estava na descoberta da minha sexualidade, né? 89, ele veio a falecer em 90. Mas no ano de 1989 foi o grande ano que o Cazuza foi capa da Veja, deu uma entrevista para a Veja, e na qual ele falou abertamente sobre o contágio, sobre a doença, sobre como era viver com a doença. E se alguém procurava encontrar fotos, o Cazuza nunca escondeu. Ele viveu com muita verdade tudo o que aconteceu com ele. E eu me recordo que eu era um adolescente muito retraído na ocasião. Eu não, eu não ia para eu não tinha uma interação com os colegas. Eu era um adolescente de biblioteca por conta da minha sexualidade, da homofobia, do bullying que eu sofria na escola. Eu sempre fui da biblioteca, então eu sempre estava muito atualizado do que chegava, dos livros. E eu me lembro da Veja com o Cazuza em cima da mesinha, e ela parecia uma coisa assim que todo mundo tinha medo de pegar para ler, né, aquela revista, porque ele foi capa da Veja, e uma reportagem, a reportagem principal da revista na ocasião. E a gente tem que levar isso assim, naquela época as revistas, nós estamos falando de 89, tá? As revistas eram a rede social de hoje, era por onde as pessoas se informavam, tinham acesso à vida dos famosos, às curiosidades, à ciência, tudo era através do mercado editorial, né? Que produzia revistas, magazines, ou produzia livros, né? Então é uma outra época. Nem a TV apresentava isso com tanta clareza. E eu lembro de ter lido aquela reportagem. E eu gosto sempre de dizer isso. Cazuza me fez ter as primeiras experiências sexuais que eu tive na minha vida com camisinha. Eu tive muito medo ao longo de toda a minha vida, né? Do, de me contaminar com HIV, porque naquela ocasião era uma coisa de tudo, não vivia 2 anos, né? Início dos anos 90, quando eu já era jovem, enfim, estava com 17, 18 anos e os hormônios estão à flor da pele e a gente está pronto para passar o rodo na vida. Eu não tive isso, né, na minha juventude, porque eu tinha muito receio. Então, e hoje eu vejo que assim a gente tem uma série hoje viver com HIV é mais tranquilo do que viver com diabetes, por exemplo, né? Então, é bem importante que se saiba disso, né? Hoje as pessoas têm acesso ao PrEP, né? Que deixa eu só verificar aqui, André, porque eu não me recordo da sigla. É a profilaxia
exposição, que já é considerado hoje um método de prevenção mais seguro que a própria camisinha, né? E isso não existia na minha época, né? Então, eu acho que é muito importante, e voltando, né, a falar, hoje as pessoas têm o PrEP, que é considerado esse, esse método de prevenção, já vem sendo considerado mais seguro que o uso da camisinha, né? Que no Brasil, ele é um programa que você se inscreve pelo SUS, e eles fazem um acompanhamento, né? Não é uma coisa assim que você compra em farmácia, é uma coisa que tem um acompanhamento, você tem que tomar. Existem algumas formas, eu ainda não estou por dentro, porque eu não faço uso do PrEP, tá? Mas eu sei de gente que faz, que é como tomar uma espécie de anticoncepcional que evita o HIV, uma coisa mais ou menos assim. Você toma ele um por dia, e também tem um outro sistema que você toma até 24, um comprimido de 24 horas antes da exposição, até 2 horas antes da exposição. E depois você tem que tomar 1 ou 2 ou 3 comprimidos depois, no dia seguinte, ou na sequência da exposição, por conta do quão próximo você se expôs. Eu não entendo muito do sistema, mas eu acho que vale a pena para a gurizada nova, para todos nós que quisermos, né? É mais efetivo, mas igual sendo, não substitui nada melhor do que sempre usar preservativo. Exatamente. Sempre. É uma coisa que a juventude, e é bem importante destacar que isso é um método de prevenção ao HIV. Ele não é um método de prevenção a outras doenças, tá? Claro que para te entrar nesse programa via SUS, eles vão fazer uma testagem de todas as DSTs, aí você só pode entrar dentro desse programa do PrEP. Se você não tiver nenhuma DST, né? Então, é um método extremamente rigoroso, bem acompanhado, assistido pelo SUS, né? E é um novo método. Não é como comparar com uma pílula do dia seguinte. Não. Seria quase, mas era uma situação de emergência. Aconteceu um acidente, você usou a camisinha estourou. Não, André. André. Deixa eu te cortar aqui. Na verdade, só para tu saber. Eu estou me informando sobre isso, tá? Que era uma coisa que eu não vinha me informando. Então, na verdade, eu até estou pensando em aderir ao PrEP, tá? Por quê? Porque ele veio dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o uso do preservativo já está sendo quase considerado obsoleto, né? Ele é um sistema de prevenção ao HIV. Eles estão querendo conscientizar a população de fazer o uso. Ele já é considerado seguro para quem está utilizando. Só que ele assim como qualquer método de prevenção, ele requer que a pessoa siga o método como tem que ser. Então, se você entrar no método, o que toma o comprimido todos os dias, você não pode esquecer de tomar o comprimido todos os dias. Se você entrar no método que você vai tomar um comprimido 24 horas antes da exposição e depois os comprimidos que tem que tomar depois da exposição, também você tem que ser rigoroso quanto a isso. E o PrEP, ele é uma maneira de você se proteger do contágio do HIV. Mas ele já é considerado um método tão ou mais seguro que o uso do preservativo. Essa talvez seja a grande novidade. Para mim, é uma novidade. Eu sabia muito pouco disso. Fiquei sabendo disso. Sim, mas só lembrando que não vai deixar ainda de engravidar se for uma relação. Sim, não. O PrEP, ele é um método de prevenção. E também não vai deixar de você contrair herpes ou outras HIV, coisas. Né? Só deixar bem claro isso. Ele é um método de prevenção do HIV. E para entrar no programa no SUS aqui pelo Brasil, você tem que fazer toda uma testagem para outras DSTs. Claro que você tem que... Isso é um acompanhamento, não é uma coisa que, eu entrei no PrEP e agora eu sigo por conta própria. Não. Você tem que buscar a medicação no SUS, nos pontos de distribuição do SUS,
Você, de tempos em tempos, tem que fazer testagem. Então, assim, não é uma coisa, eu faço a la louca, não é, né? É um método que eu estou me inteirando, tá, André? Assim que eu tiver mais informações, eu Sim. até me disponho a falar mais sobre ele Volta aí e conta e pra conto com o nós. maior prazer. Até porque eu talvez vá aderir a ele. Então, acho bem importante dizer isso. E isso é uma coisa que, para o pessoal da minha idade, da minha geração, é ainda um tanto assustador. Porque nós somos de uma geração que morria de AIDS, né? Hoje, não, eu não sei números, mas hoje em dia é muito tranquilo para as pessoas viverem com HIV. O que resiste é o preconceito, né? Mas as pessoas que contraem HIV, elas conseguem chegar numa situação de cuidado, de se tornarem indetectáveis. Existe todo um procedimento de prevenção. Então, assim, os números de pessoas contaminadas com HIV estão aumentando. Isso é verdade, tem que se tomar muito cuidado. Mas por quê? Porque as pessoas não estão buscando os métodos de prevenção. As pessoas estão vendo que o HIV não está matando, é mais ou menos essa mentalidade. Não está mais morrendo. Então as pessoas não estão mais se importando de se contaminar. O que é um risco muito grande, né? De nós voltarmos a ter surtos e pandemias, assim como de qualquer doença. Então, é, a luta. Somado a isso, 4 anos sem educação sexual nas Então, escolas. é muito importante que a gente entenda, e eu acho que é muito importante entender esse Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS, e que eu acho que as pessoas têm que ter muito claro. Matava. Eu, há pouco contavam nos bastidores, contava para o André. Eu perdi praticamente todos os meus amigos da minha geração. Morreram em decorrência do HIV, né? Porque não se cuidaram, porque não fizeram os tratamentos, porque não tomaram coquetéis ou porque abandonaram os coquetéis. Enfim, tinha toda uma carga preconceituosa sobre isso, de falta de conscientização, né? Porque eu acho que é muito importante eu dizer isso. A gente não pode ter vergonha. Eu perdi praticamente todos os meus amigos da minha geração e nem um deles sequer me contou que tinha HIV ou que teve ou que morreu ou que tinha AIDS, né? Tamanha era o preconceito e a vergonha das pessoas. E eu tô falando aqui de anos 90, início dos anos 2000 aí ainda, né? Que é o povo da minha geração. Então é lamentável. Enfim, eu acho que a gente tem que continuar nessa luta, sobretudo do combate ao É isso preconceito. aí. Então é isso, pessoal. Esse mês, o mês também do combate ao HIV. Então, se informe, converse sobre o assunto e sigam se protegendo. Certo? Léo, fala uma coisa. Deu uma recomendação aí de uma série. Como é que é o nome da série? Repete aí pra gente aí para ficar mais bem gravadinho na Pose. Pose. De Pose. Pose? Tem na Netflix de Bem, Pose, exatamente. Pose. Que vai contar a história das houses e das balls nos Estados Unidos, para as pessoas entenderem um pouquinho como é que era o universo gay, travesti, homossexual nos anos 80. É uma série fantástica, eu super recomendo. E também tem uma série cujo título é Angels in America, que eu não sei onde que ela está alocada, em que streaming, mas ela vale muito a pena também. E ela vai falar especificamente do contágio. Além desse filme que eu falei, E a Vida Continua. Eu acho que é um filme que vale muito a pena de ser assistido. E tem um outro filme que talvez seja o meu favorito, sobre AIDS, sobre HIV/AIDS, mas ele é um filme muito dramático e ele é meu favorito exatamente pela densidade dramática, né, que se chama A Última Festa. Inclusive ele está disponível no YouTube para quem quiser assistir, vale a pena. É um filme dos anos 80, 90, enfim, ele vai contar sobre um procedimento muito comum na comunidade LGBTQIA+, naquela época, quando as pessoas descobriam que tinham AIDS e que tinham uma noção de como que seria todo o processo de definhar por conta da doença. uhum. É um Então, filme brasileiro? não, é um filme americano. E naquela época era muito comum. Eu vou contar porque se não é um mote, não é nenhum spoiler, tá?
Mas aí, André, se quiser cortar da edição, fica à vontade. Era muito comum as pessoas decidirem que elas iriam interromper a vida delas porque elas não queriam o definhar da doença, né? Então as pessoas elegiam um dia que elas iriam tomar um coquetel assistido, vamos assim dizer, por alguém, e elas faziam uma festa para encerrar. O filme é bárbaro, talvez um dos filmes que mais eu tenha chorado entre todos os que eu já assisti. É um filme muito bacana pela mensagem que ele passa. E ele vai falar de uma época que não é a época atual, né? Ele vai Que falar de não uma é a época. época atual, porque como o Léo acabou de falar, tá falando, tem tratamento, graças a Darwin, a gente tem o SUS no Brasil, não é? Que você tem você tem acompanhamento médico. Viva a ciência, viva o SUS, vacina salva. O Brasil é um dos pioneiros no combate, no tratamento das pessoas com HIV. Eu conheci uma pessoa também lá nos anos 90, que ele tinha contraído HIV, e foi também um momento bem chocante assim na minha vida, sabe? Porque ele estava no hospital. Já me chamou a atenção quando eu entrei no hospital, que era destinado às pessoas com HIV naquela época, em Curitiba, quantos pombos em volta do hospital, e ele acabou contraindo leptospirose. Então aquilo, imagina uma pessoa que está com a imunidade, sem nenhuma imunidade, aquilo destruiu, ele estava, sabe, foi um trabalho naquela época da igreja, e apesar daquela cena ser tão cruel e ser tão, sabe, alguma coisa mais dentro de mim falou, mais do que o nojo, mais do que o medo, mais do que a repulsa da pessoa, mas era uma pessoa que estava ali compadecendo daquilo, e eu até falei, porque era um rodízio, o pessoal ia visitar, mas eu falei para ele, cara, tu quer que eu volte aqui semana que vem pra gente seguir batendo um papo? E ele falou, sim, volta aqui, eu vou estar te esperando. E ele não passou daquela semana, então essa conversa ficou para uma outra semana. Mas a mãe dele disse que quando ele foi, ele falou, ele foi em paz. Mas foi uma coisa que, imagino, o Andrezinho com seus 17 anos, 16 anos aí também, foi uma lição de vida ali. Mas, e de novo, pessoal, se você... De certa forma, André, todos nós tivemos alguém que nos deixou com medo. Sim, porque no caso dele, ele era um cara que pegou por um homem, um cara hétero, foi balada, foi com mulher e foi com o abuso do uso de drogas, de seringas, sabe, compartilhar seringa. Então, sabe, de novo, existia um estigma muito grande que era algo que só pegava os homossexuais. E aquilo ali foi uma lição de vida mesmo. E de novo, pessoal, se você tá com a saúde, alguma coisa te incomoda fisicamente, não tá bem, 188, chama o CVV, tá? O que a gente falou do Godard, ou falou do exemplo do filme, são situações completamente diferentes. Certo? Bem, então essas foram as recomendações do Léo. Eu vou dar uma recomendação aqui, que saiu a segunda temporada de uma série que escrachada, que eu gosto muito. Ela é animação, mas não é coisa para criança. Ela é 18 anos. Se chama Inside Job. Não sei como é que tá em português no Brasil. É uma série da Netflix. Ela saiu a segunda temporada dela. Ela é uma animação, tá? É desenho. Mas era tudo que os Simpsons antes era e deixou de ser. É uma crítica escrachada à sociedade, à mídia, às pessoas midiáticas, aos governos. Eles têm, sabe? Tudo. Muito boa. Inside Job já está na segunda temporada, já está disponível no Netflix. E professor Léo, quem não lhe conhece não sabe. E mais uma. Eu ia falar que não lhe conhece, o professor Léo, ele tem um canal aqui no YouTube também. Se você está vendo pelo YouTube, por favor,
clica aí em inscrever-se no canal para você. Toda semana a gente lança um. A gente tem uma playlist de quando a gente foi participar lá no canal do professor Léo Prado. O último participação minha foi conversando com o professor Léo sobre Blade Runner 2049. E eu mandei o link para ti. O filme está disponível na Amazon Prime. O filme original, o primeiro, o de 1983. E se você não assina, vou fazer uma propaganda aqui, se você não assina a Amazon Prime, eles têm um link disponível para você assistir, só que ele vai ter comerciais. Tá bem? Então fica a dica aí, que a gente falou sobre o filme. Quem quiser assistir o Blade Runner, ele está disponível no Amazon Prime, mesmo que você não assine Amazon Prime. Léo, fale sobre o seu canal pra gente, pra quem nunca ouviu antes. Então, para você que ainda não conhece o meu canal, tá na hora de conhecer, canal Professor Léo Prado, lá no YouTube. Eu gosto de pensar que ele é um canal de educação em que a gente produz conteúdo pensando em professores e alunos que possam querer saber sobre as temáticas lá apresentadas, pesquisar e que possam ajudar nas pesquisas, nos estudos, tanto de professores quanto de alunos, né? Eu tenho um quadro que se chama Cineminha com os Amigos, toda sexta-feira, às 19 horas, em que os meus amigos me convidam para assistir um filme. O André e o Ivo são, né, figuras da casa já, são debatedores fixos da casa, eles estão lá todo mês me convidando, é sempre o meu amigo convidado que propõe o filme, e a gente faz uma análise, né, com todos os spoilers possíveis. O formato é exatamente como se nós tivéssemos ido ao cinema e saído do cinema e sentado num bar ou na casa de alguém para comentar sobre o filme. Esses comentários, eles são a leitura daquele filme, né? As nossas impressões sobre aquele filme. E são essas leituras, essas impressões que podem contribuir tanto para professores quanto alunos que estejam querendo trabalhar ou estejam trabalhando na sua sala de aula com aquele filme. A gente produz esse material, esse conteúdo, essa leitura individual, crítica e personalizada para que possa contribuir, para que as pessoas possam encontrar eco naquilo que elas já pensam ou encontrar pontos de vista os quais elas ainda não tinham se dado por conta sobre aquela obra, né? A gente nunca pode esquecer da máxima, né, que ler significa saber que o significado pode ser um outro. Então, é sempre muito importante a gente ouvir o outro, as impressões do outro, porque aquilo pode contribuir, pode colocar as nossas leituras em choque também, né? Então, essa é a ideia, que a gente possa contribuir para que as pessoas possam se formar, para que a gente possa formar cidadãos críticos, né? Com múltiplas leituras. Essa é a ideia, tanto do Cineminha com os Amigos, como todos os outros conteúdos que eu produzo lá no meu canal. Canal Professor Léo Prado, lá no YouTube. É só procurar @Professor Léo Prado, eu estou em todas as redes. Esse é o meu nick. Me busquem, me achem, me sigam. Eu tô por tudo. É isso aí. Um beijo para todo mundo que está aqui no podcast A Hora do Saldanha. Já estou aguardando o próximo convite, que adoro vir para cá conversar com o André e com o Ivo, ainda que faça horas que eu não converso com o Ivo. É verdade. É verdade, porque ele correu do episódio do Game of Thrones, do House of the Dragons, para não tomar spoiler. E aí, quando a gente gravou o segundo, os computadores dele fizeram greve lá na casa dele. Mas tudo bem. É isso aí, não vai faltar chance. Pessoal, obrigado por vocês terem assistido até aqui, chegaram até esse ponto. Assine nosso canal, toda semana a gente tem um episódio novo. Na descrição desse episódio, eu tento linkar o máximo possível com o que eu consegui encontrar dos vídeos e do que a gente citou aqui, para vocês terem um material. Se esse filme que tu falou tá no YouTube, ele já vai entrar na locadora do Saldanhas, que eu também tenho uma playlist de toda vez que eu encontro um filme que está disponível no YouTube. Inclusive,
Quem for lá vai encontrar um filme do Godard com legendas em português. Tá ok? O filme é 2 ou 3 coisas que eu sei a respeito dela. Certo? Obrigado pela sua audiência. Uma boa semana para você. Siga se cuidando. Usem camisinha. Se protejam. Viva o SUS. Viva o CVV 188. Isso aí. Abraço, Léo. Beijo! Tchau, tchau.